povo do Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo. O ensino de Jesus foi o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu vou até fazer um parênteses nesse trecho, justamente para destacar aquilo que Jesus disse. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. Alguns de nós nascemos na igreja apostólica, outros vieram novos, outros vieram com mais idade. Mas na nossa igreja sempre foi ensinado a todos o amor que nós devemos ter de uns para com os outros e a maneira correta de proceder do Filho de Deus. A palavra da doutrina diz o seguinte, que no princípio da criação, Deus nosso Pai, naturalmente tendo o Espírito Santo de Deus e Jesus ao seu lado, quando ele fez a criatura humana, quando ele fez o homem, ele disse o seguinte: façamos o homem, quer dizer, a raça humana, a nossa imagem e semelhança. Então, irmãos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com toda a perfeição e com toda a beleza. Quando uma criança nasce, a gente olha para aquela recém-nascida, e também nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, parece que nós estamos vendo ali a face de Deus, tamanha beleza, a pureza de uma criança. Mesmo com a pessoa se tornando adulta, o correto seria assim, que o homem e a mulher nunca perdessem esta beleza da alma. Mesmo se tornando adultos, mesmo chegando na idade da velhice, que nós nunca perdêssemos a pureza da alma, a semelhança de uma criança. Alguém pode dizer, mas isso é impossível. Eu digo, não é impossível, mas no mundo de hoje é difícil. Porque quando nós nos tornamos adultos, então, normalmente, para quem não tem a fé apostólica, acaba fazendo coisas que prejudicam um pouco aquilo que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quanto mais a pessoa peca, mais a pessoa perde a semelhança inicial que foi criado a semelhança de Deus. Quando nós agimos de acordo com o que a Igreja Apostólica nos ensina, nós estamos lutando para manter-se iguais ou à semelhança de Deus. Manter-se à semelhança de Deus, ou seja, todos nós, eu creio que eu posso falar em nome de todos nós buscamos fazer isso no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso tratar, no nosso trabalho, no tratar a nossa família, os pais, os filhos e assim por diante. O próprio Jesus disse isso: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós precisamos entender que nós apostólicos, além de buscarmos a santidade, para que esta santidade ajude na nossa própria salvação, nós precisamos entender que devemos buscar a santidade para que aqueles que nos vejam, como diz o hino, em mim se veja de Cristo a pureza e o poder. Deus não é bravo, portanto, quem é bravo não pode ser filho de Deus. Deus não é nervoso,
Portanto, mesmo alguém que frequente as reuniões da igreja apostólica, se ele for nervoso, bravo, briguento, alguma coisa está errada. Não pode ser filho de Deus, porque Deus não é bravo, não é briguento, não é nervoso. Se tem alguém na igreja apostólica assim, naturalmente está distante da semelhança para com Deus. E precisamos entender que a Santa Rosa precisa do nosso esforço, para que a gente dê sempre um bom exemplo no nosso viver, para que as pessoas creiam na nossa pregação. Esta igreja não é mais uma igreja na face da terra, esta igreja é a igreja de Deus. Pregar mensagens bonitas e viver no pecado, esse mundo já está cheio. Essa igreja não surgiu para isso. Para colocar aqui no boletim mensagens bonitas, mas depois que saiu daquele portão para fora, pronto, cada um faz o que quer. Se é bravo, fique bravo. Se é desonesto, então vai ser desonesto. Chega lá na sua casa, a gente precisa entender isso. Nós não estamos sozinhos no mundo. Hoje, a não ser que haja algum visitante, mas nós estamos aqui somente entre apostólicos. Mas eu pergunto para vocês, o nosso dia a dia é assim? Os nossos vizinhos são todos apostólicos? Os nossos parentes, nossos colegas de trabalho, os colegas de escola dos mais novos que estudam, são todos apostólicos? Pelo contrário, a maioria das vezes, a maioria deles não é apostólica, às vezes somente nós é que somos apostólicos. Só que é o seguinte, irmãos, muitas pessoas que nos conhecem não são da nossa igreja, mas conhecem um pouco da nossa fé e daquilo que a igreja apostólica prega. E, de certa maneira, entre aspas, eles cobram o nosso proceder e observam o nosso proceder para ver se o nosso proceder está de acordo com a nossa pregação. Se eles encontrarem uma diferença, por exemplo, nossa, a igreja do fulano prega muito bonito, mas ele mesmo obedecer que é bom não obedece nada. Se eles encontrarem essa diferença na nossa vida, eles vão ter muita facilidade de se escandalizar e muita dificuldade de vir para a nossa igreja. Por exemplo, eu acho que todos vocês, todos nós temos vizinhos. Às vezes a gente nunca parou para conversar com eles, para dizer, olha, eu sou da igreja apostólica, a igreja tal, não sei o que lá. Mas eles sabem, eles veem a gente saindo à tarde no sábado, uma tardezinha no domingo, bem vestidos, e eles percebem, eles estão indo para a igreja. Mas vamos dizer que no dia que não é dia de igreja, ou depois que chegou da igreja, ou antes de ir para a igreja, eles observem na nossa vida atos contrários a um bom comportamento. Vamos dizer, uma família apostólica, marido e mulher têm que se dar cordialmente na educação dos filhos, no amor, no zelo, no trato, mas vamos dizer que um casal apostólico não observa bem a doutrina apostólica e nem a disciplina e costumam se brigar e xingar e às vezes até alto, e esses gritos, os xingos e tudo mais chega sempre do lado de lá do muro. O vizinho ouvindo uma família apostólica brigando, falando palavras feias, marido brigando com mulher, mulher brigando com o marido e assim por diante, o que eles vão pensar da igreja? Podem não conhecer a igreja, mas se eles for pensar alguma coisa, eles vão pensar assim, essa igreja dele aí pelo jeito não está com nada, porque ele vai toda semana na igreja, esses nossos vizinhos aí, mas tão pior do que eu, que não tenho igreja nenhuma. Muitas vezes isso tem acontecido, tem escandalizado pessoas, e o escândalo é semelhante a um assassinato. Aqueles que escandalizam alguém é como se estivesse tirando a vida de uma pessoa, porque às vezes nunca mais aquela pessoa consegue se recuperar e voltar a crer que essa igreja é do reino dos céus. Veja só, continuando na mensagem onde eu parei, aqui é dito que palavras de profundo significado moral e espiritual proferidas por nosso Senhor Jesus. Pois, para haver o perfeito relacionamento dos filhos de Deus com seu semelhante e com seu irmão de fé,
Deverão praticar este mandamento e assim serão felizes e abençoados e com a proteção celestial serão vitoriosos a cada dia em seu viver junto com a sua família, com seus colegas de trabalho, de escola e com seus irmãos de fé. Muito ensinou o nosso santo profeta irmão Aldo, relembrando por muitas vezes este precioso ensino de Jesus e da Santa Avó Rosa ao dizer: irmãos e irmãs apostólicos, levem estas palavras de Jesus muito a sério e, sendo unidos na fé e no amor, pratiquem com toda a sinceridade e de coração este mandamento de Jesus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para serem vitoriosos e concluírem a missão nesta terra, dependem de cada apostólico na prática constante deste sagrado mandamento e principalmente deste amor verdadeiro entre irmãos e da prática constante da disciplina de nossa igreja em suas vidas, seja na igreja, no lar ou na sociedade em que vivemos. Vamos ajudá-los, pois grande é a recompensa que receberão pelo seu exemplo de filhos de Deus, e muitas almas também poderão entrar com o povo apostólico nos céus. Sejam unidos, pratiquem esse amor de uns para com os outros, para se cumprir a palavra de Jesus, quando disse: nisto todos eles que ouvem a nossa mensagem conhecerão que sois discípulos de Jesus, e completamos que serão discípulos do Santo Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Pensem nisso, sejam fiéis até o fim dos seus dias aqui na terra, sendo unidos e amando uns aos outros com sinceridade, amor e boa vontade. Este é um conselho que sempre nos deram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, esta mensagem fala muito a respeito de união. Aqui não diz que é uma mensagem dirigida para esses irmãos, para aqueles irmãos. Nem que é uma mensagem dirigida para os pastores ou para os membros. É uma mensagem, é lógico, dirigida a todos nós. Mas, irmãos, pelos anos que eu já exerço o meu ministério, eu percebo que muitas vezes alguma inimizade surge no meio do povo em geral, mas muitas vezes ocorre no meio daqueles que servem a igreja como coristas. Veja, eu não estou querendo dirigir a mensagem aos coristas. Aqui não fala que é para os coristas, a mensagem é para todos. Mas talvez pelos coristas normalmente serem a parte da igreja constituída, maioria das vezes, de jovens. Maioria dos jovens nasceu nesta igreja. Por causa dos ensaios passam horas e horas juntos, e não tendo toda a experiência de vida dos mais velhos, muitas vezes eu, por exemplo, já vi ocorrer no meio do trabalho do coral alguma inimizade, alguma coisa que não deveria ocorrer, por orgulho, por vaidade, por teimosia. Irmãos, nenhum de nós consegue fazer nada se não for a ajuda dos outros. Se eu perguntar para vocês, numa reunião da Igreja Apostólica, quem é a pessoa mais importante? Tem alguém mais importante na reunião? Talvez alguém falaria, deve ser o regente. O outro ia falar, talvez seja o pastor. Na verdade, o trabalho da nossa igreja, a reunião da Igreja Apostólica, se dá com a união do esforço de cada um. Não adianta eu vir aqui para pregar se não tiver ninguém. Eu não vou pregar sozinho para as paredes. Não adianta o regente se não tiver coristas. Que adianta? Ele vai reger o quê? Não tem coristas, não tem músico, não tem membro para ouvir, então não vai reger. Os irmãos do coral vêm para cantar, em primeiro lugar, para Deus, mas também para alegrar o coração dos membros que vêm assistir à reunião.
Se numa reunião não tiver membro nenhum, não tiver regente, não tiver pastor, de que adianta ter corista? Vai cantar para quem? Para as paredes? Não adianta. O trabalho do coral, irmãos, é muitíssimo importante para a obra da nossa igreja e tem ajudado muito na salvação de almas. 99% das nossas congregações hoje, creio eu, que tem trabalho de coro organizado. Mas eu me lembro, há anos atrás, eu fui escalado para fazer um casamento. Olha, um casamento, não era nem uma reunião normal. Reunião normal, é lógico, já fiz dezenas de vezes numa congregação que não tinha trabalho de coro. Não é bom, não é gostoso fazer uma reunião numa congregação onde não existe trabalho de coro, mas paciência, já fiz muitas vezes. Mas eu me lembro que uma vez eu tive essa experiência de ser escalado, de chegar lá na congregação e à tarde me preparando para realizar um casamento. E percebendo que estava chegando a hora do casamento, eu não vi nada ali, nem de instrumento, nada. Chegou uma pessoa, chegou outra pessoa, eu falei, escuta, cadê o pessoal do coral aqui? Não, pastor, aqui não tem coral não. Eu falei, mas como não tem coral? Não tem alguém para tocar um instrumento? Não, não tem nada. Eu falei, mas nem para tocar um teclado, um violão, um violino? Nada, aqui não tem nada, pastor. Pensei comigo, meu Deus, como é que eu vou fazer um casamento sem o apoio do trabalho do coral? Dizia assim, você fez o casamento? Eu vou falar, eu fiz. Foi bom? Eu falo, não foi bom, foi muito ruim, irmãos. Muito ruim, não o casamento em si que tenha saído muito ruim. Eu fiz o que pude, mas imagina um trabalho realizar coral sem nada de instrumento na entrada, nem na saída, nem hino, nem o mesmo um solo para cantar, nada, absolutamente nada. Então isso mostra que o trabalho do coral é muito importante. E vocês que fazem parte do trabalho do coral, vocês fazem parte porque receberam de Deus o dom. Porque não vai pensar vocês que qualquer pessoa que queira cantar tem capacidade de cantar. Não. Todo mundo tem capacidade de ser um regente? Não. Todo mundo tem capacidade de ser um solista? Não. Já corista até dá, mesmo não tendo uma voz boa, até dá para cantar, se ficar ali, né, de pendurado no restante, cantar um pouquinho mais baixo, e aprendendo, até dá para fazer. Mas o trabalho do coro, irmãos, ajuda muito, muito na salvação de almas. Me lembro uma vez, fui pregar na congregação de Cascavel, também era um casamento. Cheguei de manhã, me preparei para o casamento, fiz o casamento. Terminada a cerimônia, eu me lembro que uma mulher, ela estava ali na cerimônia, inclusive ela estava fotografando o casamento. Ela era fotógrafa contratada para fotografar o casamento. E eu terminei a cerimônia, aquela mulher veio conversar comigo e eu me lembro que ela disse o seguinte, olha, fazem 20 anos que eu tenho essa profissão de fotografar. Um casamento é um evento que existe muito, então toda semana quase que eu faço fotografias de casamento. Ela disse, eu já fui acho que em todas as igrejas que existem. Na sua é a primeira vez, ela disse. E ela disse assim, vou lhe falar uma coisa, eu nunca ouvi na minha vida hinos tão bonitos como existe na sua igreja. Eu nunca vi pessoas cantarem com tanto gosto, com tanta alegria, como eu vi na sua igreja. Me lembro até que ela falou, o senhor está de parabéns, quase que eu falo, o único que não merece os parabéns aqui sou eu, porque eu não canto, não sou corista, enfim, nem tive capacidade para isso, embora tenha feito durante alguns anos parte do trabalho do coro. Me lembro uns 3 meses atrás, mais ou menos, veja, um outro fato, para que os irmãos percebam. Às vezes a gente está na reunião, está aqui, reunião de hoje. É uma reunião grande? Não é muito, são aqui umas 30, 40 pessoas. Mas o que será que uma reunião, ou cantar 2, 3, 4 hinos, igual vocês estão cantando hoje, que isso ajuda tanto o reino dos céus? Que isso ajuda tanto assim na salvação de almas? Há uns 3 meses atrás eu fui pregar na congregação de Fernandópolis, interior do estado de São Paulo. Lá a gente faz uma reunião no sábado à noite e uma outra no domingo à noite. E quinzenalmente
a gente vai numa outra cidade ali próxima, na cidade de Santa Fé do Sul. Semana sim, semana não. Quinzenalmente a gente vai lá às 10 horas da manhã para fazer uma reunião lá em Santa Fé e voltar para Fernandópolis para fazer a reunião à noite, Fernandópolis. Naquele dia estava muito complicado, eu não achei nem ônibus para ir lá para Santa Fé, que eles, por causa da doença aí, eles tiraram os horários de ônibus. Pensei comigo, puxa, como é que eu vou fazer? Eu não estava com o meu carro, nada. E aí, conversando com os irmãos, nós temos lá um pastor até muito antigo na nossa igreja, pastor João Cunha. Ele falou, não, pode deixar. Ele falou, eu tenho um compromisso, na verdade, mas eu vou dar um jeito. Eu vou pegar o meu carro e vou com você lá em Santa Fé. Porque senão eu não ia ter como ir. Ele foi comigo lá em Santa Fé, uma reunião pequena, 25 pessoas. Até ele falou para mim, olha, não tem obreiro, homem, aí então eu vou ficar na porta, tá bom? Eu falei, por favor. Ele ficou na porta e eu estava pregando, igual eu estou fazendo aqui, e estava me encaminhando para o final da mensagem. E no final da mensagem eu ia fazer o que eu vou fazer daqui a pouquinho, que é anunciar o último hino para o coral cantar e depois orar para terminar a reunião. Quando eu estava fazendo os últimos minutos da mensagem, eu vi que entrou uma pessoa no quintal da igreja e ficou alguns minutos conversando com o pastor João Cunha lá na porta. Quando eu terminei a mensagem, eu fui anunciar o coral, o pastor Cunha veio aqui no púlpito e falou para mim, olha, esse rapaz que eu estava conversando ali na porta, ele disse que a mãe dele, até ele apontou para o lado esquerdo aqui, a mãe dele é vizinha nossa, aqui desse lado esquerdo aqui da igreja. É um murinho baixinho, a gente até via a casa dela lá. E ela disse que enquanto a gente estava fazendo a nossa reunião, ele disse assim, a minha mãe ela está muito doente, ela é doente terminal de câncer. O médico disse que ela deve durar alguns dias, algumas semanas, não sabe exatamente. E agora há pouco eu estava lá e vocês fazendo a reunião aqui, a minha mãe me chamou, ele disse, e disse assim, filho, faz um favor para mim, vai na igreja apostólica aqui do lado, diz para o pastor que eu ouvi a mensagem dele e gostei muito. Fala para eles também que eu gosto muito dos hinos que eles cantam. Nossa, minha alegria no domingo cedo, e é só quinzenal ainda, minha alegria é abrir a janela do meu quarto e ficar ouvindo os hinos que eles cantam. Fala para eles que eu gosto muito dos hinos que eles cantam. E outra coisa, anota o meu nome num papel. Veja, ela sabia até o andar da nossa reunião, porque ela disse assim, já o pastor vai orar para terminar a reunião. Entrega o meu nome para ele e fala para eles se lembrarem de mim quando eles estiverem orando para encerrar a reunião. Fala para eles que eu estou muito doente, mas fala para eles se lembrarem de mim. A gente não cita assim de púlpito o nome de uma pessoa, né? Mas antes de orar eu falei o nome dela, citei aos irmãos presentes, falei agora naquilo que vocês puderem, vamos lembrar dela em pensamento, o nome dela é tal. Ela pediu, acabou de pedir para nós ali, ela não pode levantar da cama, mas pediu que o filho viesse até a porta e disse, quando fizer a oração agora, terminando a reunião, pede para eles lembrar de mim, pedir a Deus por mim. Eu falei, olha, está aí, a influência que tem o trabalho feito com amor. Às vezes não é um coro tão grande, então vamos pegar essa congregação, não é um coro que a gente pode dizer, nossa, é enorme, com todos os instrumentos, com 1000 recursos, não é, tem coros bem maiores, mas o que importa é a bênção que a Santa Avó Rosa pode nos dar e aquilo que ela pode fazer com o que vocês cantam. Só que preciso, irmãos, é preciso haver união. Eu viajo há muito tempo. Quando eu comecei a viajar, tem alguns dos mais jovens aqui não tinham nem nascido, são 28 anos viajando. E quando eu saio de casa, viu, irmãos, como pastor, a princípio um pastor sai de casa para quê? Para ensinar, não é isso? Então eu sei que a minha missão é essa, eu saio de casa para ensinar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso eu comento até com a minha família em casa. Muitas vezes que eu faço uma escala no final de semana, eu mais aprendo do que ensino. Essa é a verdade. Eu mais aprendo do que ensino pelos casos que eu tenho visto, pelos testemunhos que eu tenho visto e por ter contemplado que Jesus não nos deixou órfãos.
Podem crer, irmãos, no dia 5 de maio de 2014 nós choramos. Alguns que saíram da nossa igreja disseram: ih, agora a igreja apostólica vai para o buraco, agora a igreja não vai querer mais nada. Aí você vai ver, a igreja vai, em pouquinho tempo já vai falir. E foi totalmente ao contrário. Nós nunca realizamos tantas obras materiais conforme realizamos nesses últimos 6 para 7 anos. Nunca. Eu sei bastante, mas não sou capaz de citar de cabeça, a não ser que eu pegue um pedaço de papel e comece a anotar. Mesmo assim, não vou conseguir anotar, eu acho que nem metade do que a igreja realizou nos últimos 7 anos após a partida do irmão Aldo. Por incrível que pareça, eu sou obrigado a fazer uma afirmação que alguns podem até estranhar. Se alguém não me conhecesse, podia achar: nossa, o pastor, pelo jeito, ele ficou até contente que o irmão Aldo morreu. Mas uma coisa é verdade, irmãos: depois que o irmão Aldo partiu, o comportamento do povo apostólico mudou. Hoje, o esforço dos irmãos apostólicos é muito maior do que era enquanto ele estava aqui. A gente estava muito acomodado, tudo. Chegava numa congregação: irmão, essa lâmpada apagada, tem que fazer comunicado para a sede. Não precisa fazer comunicado para a sede. Pô, a lâmpada está apagada, vai lá, não compra a lâmpada, vamos. O pessoal estava muito acomodado, entendeu? Depois da partida dele, eu acho que a gente levou aquele susto e falou: meu Deus do céu, agora não tem mais o irmão Aldo para ir no banco, para arrumar empréstimo, para colocar o dinheiro dele aqui. Ou a gente faz, ou a igreja vai para o buraco. E como a igreja é o que nós temos mais importante na nossa vida, nós não vamos deixar isso acontecer. E foi o que aconteceu, né, irmãos? A igreja tem progredido tanto, tem alcançado tantas almas. Se eu fosse contar para vocês só o que eu tenho visto nos últimos tempos, sinais que o irmão Aldo tem dado, mostrando que ele está conosco, que ele continua a dirigir e não precisa ter medo. E eu tenho visto, viu, irmãos? Eu tenho visto se cumprir coisas que o irmão Aldo nos ensinou. Nem tudo que o irmão Aldo nos ensinou foi através do boletim. Ele nos ensinou muita coisa através do boletim. Mas eu não sei exatamente porquê. Muitas vezes ele chamava pastores na sala dele e nos ensinava algumas coisas que ele não publicava no boletim. E eu me lembro de muitas coisas, irmãos, que eu aprendi na sala dele. Ele chamava, de repente a gente estava em aula lá, aí a irmã Efigênia ia lá e falou: o irmão Aldo está chamando os pastores na sala dele agora. Nossa, era dia de semana, terça-feira à noite. O irmão Aldo está chamando para ir na sala dele agora. Só pode ser bronca. Alguns falavam: só pode ser bronca, dá para lembrar igual a mãe. As mães mais antigas mandavam a gente ir lá no mato, escolher a vara mais doída, porque ainda para bater na gente. Falei: puxa vida, será que nós vamos lá ainda vamos levar uma bronca? Mas a gente ia lá e ele ensinava cada coisa. Irmãos, eu aprendi cada coisa com o irmão Aldo ali. Cada coisa que ele falou, ele disse: pastores, uma vez ele falou para nós assim: pastores, eu vou precisar muito de vocês daqui para frente. Só que eu não quero obreiro medroso, eu preciso pastor corajoso. Eu preciso que vocês me ajudem a tomar conta do meu povo. Ele disse o seguinte: não tenham dúvida, a nossa igreja vai chegar nos céus, viu, pastores? Nossa igreja vai cumprir a sua missão. A nossa igreja vai entrar vitoriosa nos céus. Eu gostaria que todos vocês fossem comigo, se alguns ficar pelo caminho, paciência. E aí eu sei que eu já citei isso em outras reuniões, eu estou apenas repetindo. E aí ele falou uma frase, irmãos. Esta frase eu acho que é a frase mais importante que eu aprendi na minha vida. Eu não vou esquecer essa frase enquanto eu não der o último suspiro do meu corpo. Ele disse assim: pastores, não existe força nesta terra capaz de vencer a nossa igreja. A nossa igreja nunca será vencida, ele falou. Não tenham medo, eu garanto para vocês. A nossa igreja nunca será vencida. Ela vai até o fim e vai entrar nos céus vitoriosa. Então, irmãos, para a gente que viu o irmão Aldo, para a gente que beijou a mão dele, para a gente que hoje, quando começa a pensar nele, a gente pensa assim: puxa vida, a gente fica com aquele sentimento no coração. Às vezes bate um pouquinho de tristeza de lembrar que, puxa,
Não dá mais para pegar na mão dele, beijar a mão dele, não dá mais para ir lá na sede e pedir um conselho para ele. E aí bate um pouquinho de tristeza, essa tristeza talvez seja um pouco de saudade, e aí a gente pensa, não, mas ele não queria que usasse a palavra saudade, ele até deixou fazer um hino, né, que diz saudade no céu não existe, porque deixa a gente tão triste. Aí eu falo, não, a gente não pode lembrar dele e ficar triste, tem que lembrar dele e ficar alegre. E daquilo que a gente via, irmãos, eu mesmo fiquei muitos anos, foram 15 anos, que em reuniões de Santa Comunhão, Natal, Ano Novo, por algum motivo que só ele sabe, ele escalou eu e mais 3 pastores na porta da sede. Era eu, o pastor Belmiro, o pastor Gildeir e também o Joaquim Queiroz. Ele, num determinado momento, ele deu uma ordem e falou, daqui para frente só vocês ficam na porta, em todas comunhão e festas. E ali eu fiquei. E nesses 15 anos, irmãos, eu vi muito o irmão Aldo chegar, como ele agia. Às vezes a gente olhava assim e falava, nossa, a coisa está pegando fogo, ele tem 1000 problemas para resolver. Nunca vi o irmão Aldo chegar, não, sai da frente, que eu estou cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver, não sei o quê. Não, irmão, nossa, não sei, eu acostumei muito em ver ele chegar. E eu guardei bem o movimento que ele fazia. Ele descia do carro, ele costumava puxar um pouco assim a cinta do lado, puxava do outro assim. Aí se tinha pipoqueiro, ele cumprimentava o pipoqueiro, dava bênção, tal. Depois ele ia lá resolver o que tinha que resolver. O irmão Aldo foi sempre um grande exemplo para nós, né? Aí eu fico imaginando, puxa, quem de nós não quer entrar no céu? Se eu fosse perguntar para vocês, quem de vocês não quer a sua salvação? Eu não vou encontrar ninguém, todos vão falar, eu quero. Mas por que vocês querem? Ué, porque eu sei que nos céus é lindo e eu quero passar a minha eternidade lá. Sim, esse é o motivo. Mas os irmãos imaginaram, eu não sei se é bem assim, né? Quando a gente encontrar ele na sede, será que vai ser assim, irmãos? O dia que a gente merecer entrar nos céus, será que é ele que vai receber nós? E ele falava, né, opa, joinha. Ele falava assim, quando via a gente, quando recebia um pastor, que a gente chegava de viagem, ele falava, opa, tá bom. Eu falei, puxa, será que ele vai receber a gente assim? Acho que é saudade mesmo, né, irmãos? De tudo que ele fez por nós, mas é só esperar alguns anos, né? Cumprir a nossa obrigação, nosso ministério, porque a justiça de Deus é infalível. Irmãos, agora vamos então ouvir o hino que falta apresentar. Me desculpa ter falado um pouquinho mais do que deveria, né, irmãos? Acho que eu já até passei do horário. Mas vamos dar tempo ainda. Vamos ouvir o último hino. Poder sem fim. E amanhã, então, a gente continua no outro assunto que está no boletim. plenamente em teu poder. Creio que és o elo perfeito entre os céus e a terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Eu creio
olhar, podes ler o pensamento de cada coração, nossa vida e o nosso querer pode saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder, creio que és um profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber, por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra e entre nós cumpriu tão bem sua missão, como os profetas que viveram noutra época. Deus colocou tanto poder em suas mãos. Santo irmão Aldo, confiamos no Senhor, cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder, cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho, eu só pastor.
glória. Então, Rosa, irmão Aldo, abençoe a todos. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração e terminar a reunião de hoje. Bendito Deus, nosso Pai, nesse momento aqui reunidos, encerrando a reunião de hoje, expressando adoração e louvor a Ti, ó Deus amado, ao Teu Santíssimo Espírito, adorando também a Mãe Maria Santíssima, o nosso Senhor Jesus e a todos os santos e anjos da glória celeste. Nesse momento também, nos dirigindo à Senhora Santa Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, eu peço a Tua bênção para todos os Teus filhos aqui presentes e peço também que possas abençoar a todos e principalmente ouvir as orações que eles em silêncio estão fazendo. Não conheço a vida deles, não posso ouvir aquilo que eles estão te pedindo, mas sei que cada um deles naturalmente precisa da Tua bênção numa questão da vida, seja a cura de uma enfermidade, facilidade para poderem ganhar o seu pão de cada dia, bênçãos dos céus para que sejam mais fortes diante das tentações deste mundo. Enfim, Santa Rosa, a Senhora bem sabe daquilo que eles estão precisando. Peço à Senhora que os abençoe, que ajude, e também a essas pessoas cujos nomes foram colocados nesta caixa de pedidos de oração, que a Tua misericórdia recaia sobre estas vidas. Despede em paz os Teus filhos, dá a eles bom retorno às suas casas, aos seus lares, dá a eles uma boa noite de descanso e um bom dia amanhã, e a tantos quantos for possível, que possam novamente participar da outra reunião, que no dia de amanhã, mais uma vez, em Teu nome bendito, haveremos de realizar. Por tudo que nos tem dado, a nossa eterna gratidão, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está encerrada. Pai do Senhor a todos.